Boa noite, gente. Deixa eu convidar a Lupa aqui. Tá dando pra ouvir direitinho? Oi, Natália. Oi, boa noite, tudo bem? Tô bem, e você? Tudo bem, me ouvem bem? Sim, tranquilo. Beleza, Então, vamos começar, né? vamos nessa. Vou me apresentar aqui para quem não me conhece, né? Apresentar para você também. Eu sou a Caroline, eu sou jornalista, eu faço parte da editoria Mundo, né? Do Laboratório Dicas de Jornalismo. E hoje eu vou entrevistar você, né? Se quiser falar um pouco mais sobre você, agradecer pelo convite, né? Muito legal estar presente com você. Inclusive, antes de começar tudo, né? Queria agradecer também por uma oficina que eu participei de eleições lá no Fact Check Lab, foi Ah, muito bom. legal, Eu gostei legal, bastante, aprendi bastante com você e recomendei. E é isso, se quiser se apresentar um pouquinho. legal. Bom, eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da agência Lupa, eu sou jornalista, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2009 e trabalho já em grandes redações assim do Brasil desde a faculdade, desde que eu comecei a estagiar, eu trabalhei na Band, fui produtora de TV, depois trabalhei no Portal Terra, numa época que o Terra tinha duas grandes redações no Brasil, uma em São Paulo e outra em Porto Alegre. E aí depois fui trabalhar na Zero Hora, que é o jornal de referência no Rio Grande do Sul. Depois trabalhei no Diário Catarinense, em Santa Catarina. Aí tive uma passagem muito breve por Brasília, onde eu trabalhei no Poder 360. E depois vim para o Rio de Janeiro, no final de 2017, para trabalhar já na agência Lupa, né? Para ser editora na época. E aí, com a saída da Cris Tardáguila, que assumiu, que é a fundadora da agência, né, e que assumiu a direção adjunta da IFCN, que é a Rede Mundial de Checadores, eu assumi a direção de conteúdo, então, da agência, cuido de toda a parte, cuido da redação, gerencio os repórteres, cuido de toda a pauta, cuido de todos os projetos editoriais, todas as grandes matérias, todas as reportagens que a gente faz, tudo passa pela minha mão. Nossa, um currículo bem grande, né? São Eu sou 10 aqui de anos, né? Brasília. São 10 anos já, então assim, não Sim, parece, sim. mas a gente pensa que não que vai demorar, mas passa voando. Muito legal. É, então, já que você já apresentou, né, eu vou começar as perguntas aí no decorrer da live, se alguém quiser perguntar. Tem até uma caixinha aqui, né, de perguntas, acho que facilita. E aí eu vou mensurando essas perguntas. Bom, inicialmente, poderíamos contar sobre a sua trajetória, né, já passou dessa trajetória na comunicação, e como ela contribuiu para você começar a se atuar na checagem de fatos, né, no caso, que é o que você Sim. está atualmente. Eu assim, eu não conhecia a checagem de fatos, o fact-checking, até 2014, mais ou menos, até a eleição de 2014. Eu sempre via uma necessidade muito grande de se buscar a confirmação de que as coisas que os repórteres traziam da rua eram verdadeiras. Mas eu não entendia isso como um gênero jornalístico, né? Eu entendia mais como uma técnica. Gente, os meus gatos estão meio doidos hoje, pode ser que eles passem voando aqui na frente. Ah, mas, Acontece, então, home office. eu não via isso como uma coisa assim que poderia vir a ser um gênero jornalístico ou alguma coisa assim, né? Eu sou editora desde muito cedo, né? Então, assim, eu fui repórter por muito pouco tempo. Mas sempre fui muito obstinada por essa coisa assim de realmente confirmar as coisas. Sempre gostei de trabalhar com dados. Apesar de ser uma pessoa de humanas, eu gosto muito de estatística, eu gosto muito de matemática. Estudei durante um tempo, assim, cursos livres, coisas desse tipo, ligados à matemática. Eu sempre fui nas editorias que eu trabalhei aquela pessoa que, tipo, confere esse percentual aqui para mim, confere essa regra de três, porque eu sempre gostei disso, né? E Tá bom. quando eu trabalhei no esporte durante um tempo, e aí o esporte também tem esses cálculos de aproveitamento, essas coisas de rendimento, eu sempre gostei desse universo e sempre gostei de trabalhar com dados e com essas comparações que a gente pode fazer a partir do que a história mesmo nos conta. Quando eu descobri o fact-checking,
Foi o lugar assim que eu vi, putz, tudo que eu sei fazer, tudo que eu gosto de fazer, eu posso fazer aqui, né? Porque assim, não precisava, eu sempre sofri muito para entrevistar pessoas. Assim, eu gosto, mas eu, sei lá, pergunto demais, enfim, e acabava Atrasa, né? transformando todas as entrevistas em Sim. conversas de 2 horas, e aí sofria para escrever. Então, assim, um lugar em que eu conseguisse entrevistar os números era mais seguro para mim, né? Eu gostava daquilo, assim, de procurar os fatos. Sempre fui uma boa stalker, assim, porque todo checador tem que saber, tem que, né, ir fuçando, fuçando, fuçando até Investigar. encontrar as coisas. Então, era um lugar para mim muito seguro. Daí eu conheci a Lupa. Na verdade, conheci o Preto no Branco, que é o embrião da Lupa, né? Que é um blog que a Cristina tinha no jornal o Globo em 2014. E eles tinham começado a fazer essas verificações com os discursos da Dilma e do Aécio na época. E aí a gente reproduziu aquilo na eleição em Porto Alegre, na eleição do Rio Grande do Sul. A gente fez algumas coisas já naquele ano mesmo, dentro de uma coluna, assim, eu não era eu a repórter, mas eu super incentivei que fosse feito. Na época eu trabalhava no esporte, não tinha muito a ver, mas estava super envolvida nisso. E aí, quando eu fui trabalhar no Diário Catarinense, eu fiz uma oficina da Lupa. Daí eu pensei, putz, eu quero fazer isso, sabe? Isso é o que eu quero fazer. Quero trabalhar com checagem, quero poder contribuir nessa coisa do discurso público, né? De qualificar, de dar mais informação para as pessoas. Então, eu sempre fui uma pessoa também muito de causas, assim, e eu acho que essa é uma causa, né? Todo mundo que é jornalista, eu acho que tem essa identificação, assim, de determinados temas que a gente abraça com um pouco mais de carinho, assim. E para mim, essa coisa da informação verdadeira, de levar uma informação que contribua para a formação das pessoas, para o pensamento crítico, era um lugar muito caro para mim. Então, eu meio que me encontrei, assim. E o engraçado é que não foi uma coisa... Eu achava muito legal, mas eu nunca pensei assim, tipo, eu quero trabalhar na Lupa, eu sonho trabalhar na Lupa. Não, conheci a Cris, me aproximei dela e tal. Mas realmente caiu de paraquedas na minha vida, assim. Eu encontrei com ela num congresso de jornalismo no Rio. Na época, eu estava trabalhando em Brasília fazia bem pouco tempo. E aí ela me disse assim, olha, eu tô precisando de uma editora, tu não quer vir trabalhar comigo? E daí eu, ué, posso pensar então. E daí a história começa, né? E daí eu venho, enfim, e vou me aperfeiçoando, assim. Naquele momento eu não sabia muito como colocar direitinho o formato de texto, não conhecia, assim, não tinha tanta familiaridade com as etiquetas e tal. É uma coisa que vai pegando mesmo conforme a gente vai fazendo, né? Mas também hoje me envolvo muito menos com texto e muito menos com apuração do que eu gostaria, porque agora já estou numa outra, né, numa outra esfera, assim, muito mais discutindo desinformação, participando de eventos, coisas desse tipo. É um outro passo também na minha carreira, um pouco mais gerencial, assim, né? Um pouco mais de gestão mesmo. Puxando esse gancho, né, eu ia já perguntar mais sobre isso. Sobre a agência Lupa, como funciona as checagens, né, para quem não entende muito bem, e o que você enxerga de dificuldade na hora de realizar essa checagem? Acho que a principal dificuldade é a comunicação do que é checável e o que não é. Essa é uma grande dúvida que surge, né? Sempre que se discute a questão da checagem, por que se escolhe checar determinadas coisas e outras não, enfim, esse é um tema recorrente, tanto entre quem apoia o trabalho e entre quem critica. É normal, né? Existe uma metodologia, né? A metodologia ela está lá disponível no site da Lupa, mas assim, resumindo muito, a gente precisa sempre olhar para a repercussão que tem as coisas, né? O tamanho do barulho que aquilo faz, quem é que está falando aquilo, qual é a informação exatamente que está sendo passada adiante, e aí ver se essa informação ela se encaixa em algum dos casos em que uma informação é checável, né? Nem tudo é checável. Então, assim, opiniões, por exemplo, ou coisas que ainda não aconteceram, né? Futuro, etc. Ou conceitos muito amplos.
isso não é checável. A gente não tem como colocar dentro de uma caixinha e atribuir uma etiqueta. Mas, assim, se a gente está falando de dados, a gente está falando de números, está falando de estatísticas, está falando de comparações, ou está falando de coisas causais, relações causais, a gente consegue determinar algumas coisas, né? E aí a gente faz isso com base num conjunto de dados públicos, né? Que tá muito ancorado dentro da lei de transparência, dentro do princípio de transparência, né? Da lei de acesso à informação, enfim. Então a gente usa todos esses dados para construir essa explicação de por que 2 mais 2 não é igual a 5, né? Na verdade, 2 mais 2 é igual a 4 porque tal coisa, segundo fulano, segundo Pitágoras, sei lá, segundo quem. Mas assim, né? A gente tem a gente tem sempre que explicar esse caminho que é feito, porque isso também é uma parte importante da checagem, né? Esses dias eu estava num debate sobre o PL, né, das fake news, e eu vi uma pessoa, um parlamentar, dizendo que a checagem é a opinião do checador. Não, não é. Não é a opinião, né? A checagem ela é feita com uma metodologia e quando eu faço uma checagem, tu tem que poder refazer o caminho que eu fiz. Eu tenho que te entregar todos os indícios, todos os indicativos que comprovam aquilo que eu estou te dizendo. Porque não basta eu te dizer alguma coisa, eu preciso te ensinar como que eu faço esse caminho. Porque só assim a gente constrói, né, o pensamento crítico e a gente incentiva as pessoas a buscarem sempre as informações verdadeiras, né? Então, basicamente é isso, assim, existe uma metodologia, a transparência de metodologia é um dos princípios da International Fact Checking Network, que rege, né, a grande comunidade dos checadores, né, do manual do Código de Ética e Conduta. Então, esse é um dos princípios e a gente precisa comprovar todo ano que a gente segue esse princípio, que a gente está fazendo a coisa certinho para poder continuar fazendo parte dessa rede, o que nos qualifica, né, acima de outros checadores que não têm essa certificação. É igual essa questão de teorias da conspiração, né? No caso da pandemia. Não tem Sim. como você checar e falar assim, ah, o vírus saiu foi assim, inventaram o vírus, ou saiu de um laboratório, ou foi tal pessoa que criou, porque vocês não têm certeza, né? Então não tem Eu acho como que coisa nunca checar, né? durante a pandemia, a gente tem uma teoria da conspiração que eu acho muito curiosa, que é assim, que o vírus é uma arma comunista. Meu, como é que a gente vai checar isso? Não existe, né? A teoria da conspiração ela é sempre uma armadilha para o checador, porque normalmente ela vem com duas coisas, pelo menos dois dos três elementos que a gente considera não checáveis, né? Ou ela é um conceito muito amplo, misturado com uma opinião, ou ela é uma opinião que traz uma tendência, traz um futuro, ou ela é um conceito amplo no futuro. Então, assim, é muito difícil da gente colocar isso dentro de uma caixinha e explicar, né? E dizer, atribuir uma etiqueta. Algumas até a gente consegue, porque, assim, são tão absurdas que a gente tem evidências o suficiente para desmentir. Mas não é comum, não, assim, é bem raro a gente conseguir atacar as teorias da conspiração especificamente. Aham. Vou fazer outra pergunta aqui, né? Voltado mais para os estudantes de jornalismo, mas também para o jornalista e para a população, né? Que é a questão, você poderia explicar o que é a desinformação, né? E qual a importância da verificação de fatos até mesmo na hora de produzir uma matéria, que é no caso dos jornalistas, né? E dos estudantes de Sim. jornalismo também. Duas perguntas complexas, né? Desinformação, a gente escolhe tratar o tema fake news como desinformação, porque a gente vê uma contradição nesse termo, né? Acho que isso já está bem difundido, acho que nas faculdades já tem se falado bastante disso, e mesmo nas redações. A gente entende que fake news é o termo popular, mas em termos assim de conceito dentro do campo, né, do campo jornalístico, do campo de comunicação, eu acho errado a gente continuar utilizando esse termo, né? Então, por isso a gente opta por essa desinformação, que é o contrário da informação, basicamente, né? É uma coisa que é difundida para distorcer o debate público, para levar um determinado grupo de pessoas a ter uma crença sobre um determinado assunto que leve elas a tomar uma decisão que interessa a um
grupo específico, né? Seja esse grupo político, seja um grupo social, seja um grupo que for, né? Então, assim, toda vez que uma desinformação se espalha, né, nesse contexto que a gente está vivendo hoje, que a gente tem campanhas desinformativas e redes de desinformação, a gente precisa levar em consideração esse fator manipulador da massa, né? Que tem muito a ver com momentos que a gente já viveu da história, com momentos de regimes autoritários, para quem interessa muito controlar o aparato comunicacional, seja ele qual for, né? Seja privado ou seja público. Mas a gente também não pode descartar as pessoas que simplesmente espalham desinformação por mero desconhecimento, né? Então, existem dois níveis dentro do campo da desinformação, dentro dessa informação que é manipulada de alguma forma, que é um nível manipulador por si, né? Manipulador com interesse, e um nível que é ignorante, no sentido de que não, no sentido de que desconhece qual é o traquejo, qual é o momento, qual é o contexto daquele métier. Então, assim, a minha mãe, obviamente, não tem nenhum interesse, né? Quando ela espalha uma desinformação, ela não está ganhando dinheiro. O interesse dela, o capital dela nesse momento é um capital de vínculo. Ela quer proteger as pessoas que estão perto dela. Ela quer contar para as pessoas que estão perto dela uma coisa que ela descobriu, que ninguém mais sabe e que mais pessoas precisam saber, porque a grande mídia não vai te contar. Então ela precisa, né? Ela quer manter, utilizar esse tipo de informação para manter determinados vínculos. Por isso que a gente sempre precisa ter em mente que a desinformação não é um problema jornalístico, né? A desinformação, ela é uma ferramenta que joga a favor da polarização e que usa o jornalismo como meio, né? Então, não é um problema, assim, do fazer jornalístico, né? Ela se apropria de meios Vou entrar um pouco na análise de discurso, né? Já que eu estou aqui com estudantes, mas assim, se apropria de formações discursivas do jornalismo para imprimir uma credibilidade jornalística a uma coisa que não é. Por isso que toda desinformação parece uma notícia exclusiva, vem com um título super interessante, vem com um lead, né, super que te chama, assim, que é uma isca, né? Porque realmente esse modelo jornalístico, ele é um modelo reconhecido como um modelo crível, um modelo de credibilidade. Então, o que a desinformação faz é se apropriar dessas formações, dessas coisas que são sempre muito recorrentes. É uma matéria, é um repórter, é uma análise, né? Tem ali a aspa, como a gente costuma usar nos textos, tem uma construção que imita o texto jornalístico. Tudo isso, né, para fazer essa coisa parecer o jornalismo que a gente deveria acreditar. Então, acho que esse é o amarrado da desinformação. Carol, eu me perdi sobre a tua outra pergunta. Sobre por que é importante checar os fatos, né, durante a reportagem. A gente tem um momento no Brasil em que, pela própria dinâmica das redações, eu acho, como as coisas deram uma encolhida, né? O jornalismo foi drenado aí da publicidade, enfim, tudo. As redações encolheram muito e a gente acabou caindo num processo de jornalismo declaratório muito perigoso, assim, né? Então, é muito comum a gente ver hoje aquelas pautas que vêm assim, já tem todo um tratado ali e aí no fim vem alguém e dá uma aspa de 6 linhas contra, né? Eu já fiz um monte de matéria quando eu era repórter, que eu parava do lado do editor e ele me dizia: tu tem que ligar para uma pessoa que diga isso e tem que ligar para uma pessoa que diga aquilo. Porra, eu quero ligar para a pessoa e ela dizer o que ela quiser, entendeu? Porque a matéria é isso, né? A matéria é a gente apurar e construir em cima do que dizem as autoridades sobre o assunto, não encaixar uma aspa de uma pessoa qualquer no meio do negócio, né? Então, acho que isso em mente, ter essa questão de que a gente precisa construir a matéria, a reportagem em cima do assunto, é um dos pontos que tem a ver com essa coisa de checar as informações, né? Porque se eu
tenho uma tese já pronta, então eu praticamente não preciso conferir nenhuma informação. Mas aí eu estou fazendo jornalismo? Acho que não, né? Acho que eu estou meio papagaio de pirata ali, né? Então, assim, acho que a gente tem um monte de desafios dentro de uma redação, né? O tempo é muito escasso, somos muito poucos, sempre, e cada vez mais. Cada vez mais somos menos, né? Então, a gente precisa ter muita organização para ter tempo de fazer todas as coisas que a gente precisa fazer para fazer jornalismo de verdade, para não ficar só reproduzindo pauta de editor e encaixando aspa, né? Eu, quando era editora assim de jornal do dia a dia, eu odiava quando vinha matéria com, tipo, a aspa diz fulano, né? E isso é super comum, assim, se popularizou muito, né? Depois que a gente começou a fazer jornalismo na internet, assim. Então, até pela própria necessidade que tu tem na internet de despejar um monte de matéria para as pessoas lerem o tempo inteiro, né? Tem que girar, tem que a pessoa entrar no site, entrar de novo e ter outra matéria e ela clicar de novo. Então, pela própria necessidade que se criou, né, informativa, a gente acaba fazendo esse jornalismo meio drive-thru, assim. Então, isso não é legal, né? E essa prática do jornalismo na correria, ela impede muitas vezes que a gente faça o procedimento correto. Checar a informação é o procedimento correto de qualquer reportagem, né? É tu ligar e bater. Porque muitas vezes acontece, sei lá, de um governador, de um prefeito, dizer uma coisa e aí a gente não tem o costume de ir lá nos dados e conferir se aquilo que ele está falando realmente é verdade, porque basta a aspa, né? E aí também uma outra prática muito comum de editor é assim, bota na boca do fulano, porque se o fulano que disse, daí a gente não se incomoda. Se alguém questionar, não disse. Que isso, né? Que tipo de prática a gente está incentivando quando a gente faz isso, né? Então, acho que a informação é o primeiro princípio da reportagem, né? Então, a gente tem que fazer sempre e tem que se organizar para fazer sempre, porque senão a gente não está fazendo jornalismo de verdade, eu acho. É porque, assim, tem as questões, né? Trabalhar com a fonte oficial, né? A questão que você falou de ligar, de confirmar, né? Falar com a assessoria, assim, tem muita gente que eu vejo, assim, na hora que vai produzir, né, alguma matéria, porque eu vi no G1, eu vi em tal portal, eu vi, né? Tipo assim, replicando, né, o que tá lá no veículo, assim. Mas a pessoa que tá naquele veículo, ela teve o trabalho de ir lá, né, e checar, e pesquisar, analisar tudo direitinho. Então, isso vira o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, é errado mesmo, no caso. Eu acho que travou aqui. Ui, voltou. Acho que tinha caído aqui, voltou. Deixa eu ver se tem Voltou. alguma pergunta. Voltou? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vou fazer aqui a da Francine. A necessidade de gerar conteúdo constantemente dos grandes portais, diminuindo o tempo para a apuração do repórter, não seria responsável pelo aumento da fake news? Acho que é uma questão que você até respondeu, né? Eu acho que assim, sim e não, tá? Acho que contribui o imediatismo, a necessidade da gente produzir muito, como eu falei, ela contribui para um jornalismo pior, para piorar a qualidade do jornalismo, que é muito importante a gente entender que jornalismo de referência não é a mesma coisa que fake news. Assim, ainda que faça errado, ainda que faça mal feito, ainda que a gente discorde, não é a mesma coisa, tá? Porque fake news, desinformação, dessa maneira como a gente aborda, é uma informação criada, é uma informação manipulada, com essa intenção de as coisas que estão sendo discutidas, enfim. Então, assim, se a Folha de São Paulo publica uma matéria e ela erra, a Folha de São Paulo tem um compromisso que errou, de fazer uma correção e de passar a informação correta adiante. Essa diferença ética
que existe entre quem faz jornalismo e que assim, não tô falando que, tipo, só o jornalismo profissional vale, ou só o jornalismo mainstream, não é isso, tá? Eu acho que tem muito jornalismo, vamos dizer, alternativo, independente, que tem super ético e que funciona. Mas essa é a diferença. O compromisso que tem em fazer esse jornalismo bem feito, entende? Porque não é uma coisa simplesmente eu vou colocar qualquer informação e deu, sabe? E aí, se tiver errado, eu não vou corrigir e pronto, né? Isso é jornalismo mal feito, né? É outra coisa. Então, contribui sim para piorar a qualidade do jornalismo, mas eu não acho que contribui para o crescimento das fake news. Acho que o que acontece é que a desinformação, ela ocupou determinados lugares que a gente, como jornalista, não soube ocupar em algum momento, né? Principalmente no seio desses movimentos mais radicais, mais conservadores, porque o jornalismo, de uma forma geral, tem uma coisa um pouco mais... Eu não gosto de dizer a esquerda, porque eu acho que não é essa questão. Eu acho que é uma questão um pouco mais humanitária. O jornalismo fica com pautas que, por uma consequência do destino, políticos de esquerda também se identificam. Então acaba ficando uma coisa assim que jornalismo é esquerdoide, jornalismo, quando na verdade o que o jornalismo prega é uma questão humanitária, uma questão de sociedade melhor, né? Então, um pouco nessa pauta, a gente se afasta um pouco das coisas mais conservadoras, de coisas, né, que às vezes beiram um pouco o irreal, assim. Então, abre espaço realmente para que a gente, né, tenha um outro tipo de informação circulando, eu acho. Aí tem uma pergunta aqui da Larissa, só subir aqui. A nossa geração, que está cada vez mais imediatista, contribui para a disseminação da desinformação? Contribui, mas assim, não é uma questão da nossa geração, da geração de vocês, né? Porque eu já sou uma depois. Mas assim, eu acho que não é tanto uma questão geracional, eu acho que é uma questão do tempo presente. E aí nós todos estamos nele, né? Acho que assim, a gente está vivendo uma sociedade que tem uma necessidade muito grande de respostas rápidas, e de soluções simples para problemas complexos, né? Então, além disso, a gente tem uma necessidade muito grande como seres humanos de confirmar aquilo que a gente pensa. Então, quando eu encontro alguém que diz o que eu penso, né, e que me fornece essa resposta com a agilidade que eu gostaria, que eu desejo, isso é o caldeirão perfeito para cozinhar essa sopa, né? Então, por isso que a coisa é tão, assim, ela se espalha tanto, né? Porque as pessoas encontram nesses lugares, nessas informações, uma firma o que elas querem. Acho que sim, tem, mas não é opcional. Aí tem uma outra pergunta aqui, acho que é da Laís. Você pode comentar sobre o posicionamento do Facebook diante dessa questão? Tem os casos do Trump, por um lado falam em repressão à liberdade, por outro falam sobre a importância da verdade. Qual questão exatamente eu gostaria de saber? Porque se é sobre a questão das contas que foram retiradas do ar, eu acho que a gente precisa entender que essas contas não foram retiradas do ar por causa de conteúdo, tá? Independentemente do que elas compartilham, a maneira como elas fazem isso é que levou a essa retirada de conteúdo do ar, né? Por quê? Porque dentro dessas contas todas que foram derrubadas, existiam contas inautênticas. Contas que estavam usando e-mails falsos, contas que estavam usando, se passando por outras pessoas. Então, não é uma questão de publicar desinformação ou não. É uma questão realmente do ecossistema da plataforma, né? Que não permite esse tipo de coisa, que incentiva que se tenha
um comportamento autêntico ali dentro, e por isso essas contas foram retiradas do ar, né? Acho que é isso, mas se não é sobre isso, pergunta de novo que eu tento elaborar um pouco melhor. Depois eu volto aí. Então, vamos entrar sobre a questão do projeto de lei, né? Vamos lá. Que foi aprovado no Senado, que é o PL 2630/20 da fake news. E a gente gostaria que você falasse um pouco sobre quais as vantagens e as desvantagens dessa aprovação. Vamos lá, vamos tentar. Bom, Tranquilo. sobre fake news é a melhor lidar com esse momento, tá? Acho que isto posto, com esse statement, a gente continuar para dois. O primeiro é que esse PL pode ser qualquer coisa, mas ele não é o PL das fake news. Tá? Esse projeto de lei, ele não menciona qualquer coisa relacionada a conteúdo desinformativo, que é o que a gente conhece como fake news, né? O que esse PL está fazendo, claro, quando ele começou lá atrás, no início do ano, ele era um projeto que dava um conceito para desinformação, que falava sobre qual era o papel dos checadores, que recomendava boas práticas com relação às plataformas, né, que colocava algumas regras ali para as plataformas para lidarem com essa desinformação que circula ali dentro, mas ele mudou muito, né? E aí quando ele foi aprovado no Senado, ele já tem uma outra redação, né? Ele é um projeto agora que fala sobre regulamentação de plataformas dentro da jurisdição brasileira. E nesse ponto, ele é muito perigoso por vários motivos, mas assim, alguns deles têm a ver com privacidade, né? Alguns deles têm a ver com uma quantidade de regras excessiva, né? As plataformas, que pode representar, por exemplo, uma censura, uma pré-censura das coisas, né? Então, assim, o Facebook, sei lá, o Congresso diz que vai suspender o Facebook se circular alguma coisa relacionada à política. Ou sei lá, se um político entrar com um pedido de retirada de conteúdo, o Facebook vai ser suspenso, até que se decida se o conteúdo vai ser retirado ou não. Estou falando uma situação hipotética, tá? E aí o Facebook, de repente, decide que então nenhum político mais vai ter conta no Facebook. Entendeu? Pode acontecer coisas desse tipo, que é uma censura prévia, né? A questão de tu guardar os dados do WhatsApp, que para mim é a coisa, assim, eu acho bem perigoso. É como se a gente mandasse instalar grampos em todos os telefones do Brasil ao mesmo tempo e esperasse ficar ouvindo aquelas conversas de 3 em 3 meses para identificar um crime. Sabe, o Código Penal brasileiro já diz que, assim, a gente precisa ter um indicativo de que há um crime acontecendo para requerer uma escuta, para então autorizar uma escuta para, né, fazer a confirmação de que aquilo de fato está acontecendo. Então, a gente começa a tratar todo mundo como criminoso, né? Vamos escutar essas conversas aqui, porque aí a gente vai ver o que né, pode ser que tenha alguma coisa aqui. Isso inverte completamente a lógica do devido processo legal, né? E então, assim, a gente não pode cair nessa armadilha. E aí, para além disso, tem uma segunda armadilha que eu considero mais perigosa, que é essa coisa que tá posta da polarização no Brasil, que é assim, ou tu tá a favor ou tu tá contra, né? E aí, se tu não quer que tenha uma lei sobre fake news, então tu é a favor das fake news. Tu quer que tenha fake news mesmo. Não é isso, entende? Só essa não é a melhor solução, né? Então, dentro do que... Acho que a gente já tem alguns dispositivos legais, a gente já tem algumas coisas. Por exemplo, para a gente identificar cadeias e redes de desinformação, a gente precisa seguir o dinheiro.
porque redes de desinformação são financiadas de alguma forma e o jornalismo já deu algumas contribuições nesse sentido no último ano, né? Principalmente a Folha e o Estadão. Então, assim, a gente já tem gente Uhum. que está investigando isso. Por que a gente não está falando sobre isso? Né? Por que isso não está dentro desse projeto? Esse projeto de seguir o dinheiro, que é uma coisa, né? Se a gente segue o dinheiro, provavelmente vai acabar onde? Numa organização criminosa, que já é uma coisa tipificada, que já é uma coisa que a gente pode punir a partir da lei que já existe. Segundo caso, Carol falou mal de mim, quero processar ela porque é fake news. Cara, injúria, calúnia e difamação estão aí para isso. Então, assim, não me ocorre um caso em que a gente possa ter mais benefícios do que... ter mais bônus do que ônus, entende? Em legislar sobre fake news. Então, quando tu me pergunta assim, qual é a vantagem? Desculpa, mas não vejo nenhuma. E aí as desvantagens são todas essas que eu já mencionei, assim. Porque, assim, como eu vi alguns comentários, né, principalmente alguns políticos, alguns disseram que isso seria contra a democracia, né? E assim, mas assim, igual você citou, se eu falasse, poxa, eu não gosto de tal deputado, aí ele vai lá e fala fake news, aí você não vou ter liberdade de expressão, vou poder comentar aquilo porque ele não gostou, né? E aí eu vou ser disseminada como um fake news. Eu Então, acho que assim, eu acho a que esse gente lado tem, também. a gente tem essa questão da liberdade de expressão que está sendo muito atacada, né? Que assim, esse projeto diminui a liberdade de expressão. Eu acho que ele diminui nesse sentido da censura prévia, mais do que a liberdade de expressão em si. Claro que tem pequenos detalhes ali que a gente tem que olhar com um pouco mais de atenção, e eu acho que agora a Câmara está fazendo um ciclo de debates, então pode ser que a gente tenha um pouco mais de subsídio, assim, para falar, né, sobre isso. Mas do jeito que ele está posto, eu acho que a gente corre muito mais risco nesse sentido da gente parar de falar as coisas por uma questão de autocensura, de pré-censura, né? Não no sentido de que o PL vai me fazer não falar determinadas coisas e vai tolir a minha liberdade de expressão, até porque a gente precisa ter muito claro que liberdade de expressão não é liberdade para falar qualquer coisa, né? A liberdade de expressão ela tem já um limite criminal, né? Não é assim, eu digo o que eu quero e porque a minha liberdade de expressão vem em primeiro lugar. Não, né? A Constituição está aí, todo mundo pode dar uma lida que vai cair muito bem e vai saber que a liberdade de expressão é assegurada até o momento em que tu não incorre em nenhum crime previsto na legislação. Então, assim, usar da liberdade de expressão para diminuir grupos, sejam raciais, sejam de gênero, ou para qualquer outra coisa, isso não é liberdade de expressão. Isso é criminoso, né? Então, a gente não pode evocar um princípio constitucional para entrar em outro, né? Para cair, para infringir outro. Então, acho que não é por aí a ideia. Acho que a ideia de censura, de pré-censura, de autocensura, me incomoda muito mais do que a diminuição da liberdade de expressão. Entendi. Deixa eu ver só se tem mais algumas perguntas. Acho que não. Acho que foi. Bom, então, Natália, eu queria que você falasse um pouco dos desafios, principais desafios que você teve durante a carreira e que ainda está tendo, né? Principalmente na carreira de jornalismo, né? Bom, como eu te falei, eu não fui repórter muito tempo. Então, assim, eu tracei um outro caminho na minha carreira, né? Eu sempre gostei muito de gestão, né? Sempre gostei de gente, assim, mas eu não sabia lidar muito bem com isso. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com equipes, eu busquei senti uma necessidade muito grande, assim, de diminuir um pouco a minha frequência, sabe? Eu sempre fui muito agitada e muito, assim, falo muito, me expresso muito e sou muito incisiva.
E eu comecei a ter alguns problemas, assim, lidando com repórteres, lidando com editores mais júniores, assim, de relacionamento mesmo, né? Eu acho que a gente tem uma ideia muito formada dentro do jornalismo, que é assim, a carreira comum é eu sou repórter, daí eu chego num platô ali como repórter e aí eu viro editor, né? Porque é o único jeito de eu começar a ganhar mais, de eu fazer mais coisas, etc. Mas assim, nem todo bom repórter vai ser um bom editor, né? E nem todo bom editor é um bom repórter. Às vezes, tu é muito melhor reorganizando as coisas do que escrevendo do zero, que é o meu caso. Eu tive uma sorte grande, assim. Eu tive chefes muito ruins, mas eu também tive chefes muito bons. E eu tive um chefe que enxergou isso, assim, que me deu muito espaço. Eu fui muito sincera com ele, assim. Eu estava fazendo uma migração de editoria dentro da Zero Hora. E eu falei para ele que eu não queria mais fazer reportagem, que eu não me sentia segura, que eu ficava muito angustiada. E aí eu comecei, então, a fazer uma outra coisa, né? A fazer, na época, edição de capa, assim, e de home, né? Trabalhava no site. E comecei a lidar um pouco, a trabalhar um pouco mais essa questão da gestão. E aí comecei a ter esses problemas, e aí busquei, eu fiz uma formação executiva em recursos humanos, né? E comecei a trabalhar um pouco mais essa questão da liderança. Então, eu migrei para essa carreira de gerenciamento, para essa carreira de gestão de redação, embora eu seja uma pessoa que, assim, eu leio muito, eu escrevo, eu faço coisas. Mas eu não sou aquela repórter clássica, sabe? Eu não vou te dizer, assim, que os grandes desafios da minha carreira foram entrevistar o fulano ou buscar fazer uma mega investigação. Não, os grandes desafios da minha carreira foram basicamente melhorar como pessoa para ser uma chefe melhor, sabe? Para ser uma pessoa que pode construir um ambiente de confiança para as pessoas com quem eu lido, né? Para os meus repórteres, para os meus editores, para que eles possam fazer o que eles gostam, assim. Então, para mim, quando eu me dei conta disso, eu tinha uma chefe que me dizia assim: tu tem que te tornar uma pessoa doce. Tu tem que ser uma pessoa mais doce. Eu não sei se vai ser quando tu for mãe, eu não sei se vai ser quando tu casar, nada disso aconteceu. Mas eu acho que eu, aos poucos, me tornei uma pessoa um pouco mais calma, né? E reconheci um pouco essa coisa de que o jornalismo é uma profissão muito estressante. Não adianta a gente dizer que não é. Não importa o tamanho da redação que tu trabalha, né? Então, tu tem que criar um ambiente em que as pessoas estejam satisfeitas, sabe? Porque a gente também trabalha muito tempo, isso aconteceu comigo em alguns lugares, de trabalhar insatisfeita, mas trabalhar igual, porque eu gostava muito daquilo ali que eu estava fazendo, e como eu já falei, sempre tratei o jornalismo como causa, né? E então, assim, para mim era importante fazer aquilo, independentemente de eu estar insatisfeita ou não, mas daí a gente paga com a própria saúde, né? Paga com a própria sanidade, enfim. Isso não é legal. Então, acho que nesse caminho de sair um pouco do tratamento do conteúdo em si para essa coisa da gestão, eu acabei me apegando um pouco nisso, assim, de criar ambientes seguros, de fazer com que as pessoas, né, possam fazer o que elas gostam. Uma das minhas técnicas de feedback é sempre dizer assim: o que tu quer fazer? Me conta o que tu quer fazer, sabe? Aqui dentro, porque eu tenho um monte de coisa que eu quero que tu faça, mas assim, se tu não quer fazer nenhuma delas, nem tu vai ficar satisfeito, nem eu. Então, né, vamos tentar equalizar as frequências, né? E ajustar as expectativas para que a gente possa chegar a todo mundo, né? Então, acho que desafios maiores de carreira até aqui, né? Essa mudança também de esse shift, a função dentro da lupa também foi uma coisa muito desafiadora. Eu não era essa tagarela assim em público que nem eu sou agora, sabe? Eu era muito mais fechada, tinha medo de falar e tal, mas assim, aos poucos a gente vai meio que se apropriando, né, do discurso e sair um pouco da operação diária também foi bem desafiador, assim, ficar nessa coisa um pouco mais estratégica, olhar as coisas um pouco mais de cima, né? Para quem tem essa intenção de seguir uma carreira mais de gestão, né, de edição e tal, é uma coisa para se estar atento, assim, porque chega um momento
que não basta mais tu editar o texto do dia a dia, né? Tu vai ter que sair um pouco daquilo ali e olhar para aquilo de uma forma um pouco mais ampla e pensar naquilo ali a médio e a longo prazo, né? Então, e também assim, saber que a carreira do jornalista não se resume à reportagem. A reportagem é a coisa mais importante do jornalismo, com certeza. Assim, eu gostaria muito de ser uma boa repórter, sabe? Mas eu sou feliz fazendo o que eu faço, porque eu acho que eu construí essa ideia de que o jornalismo não é porque eu não sou repórter que eu sou menos jornalista, sabe? Porque eu tinha muito essa inquietação, assim, na faculdade, né? Que, eu não sou boa repórter, eu sofro muito, meu texto é ruim, coisas desse tipo. Tá, tem outras coisas que podem ser feitas, sabe? E hoje tem muito mais coisa, tem muito mais coisa. Então, não estou desvalorizando o repórter, não é isso, né? Acho que é a coisa mais importante. Mas tem outros caminhos também. Dá para explorar muito, assim, né, no jornalismo, ainda mais agora, né? Nessa época digital, tem É, várias coisas, assim, para estar explorando. Então, é porque a gente sempre entra, pelo menos eu, né? No meu caso, eu já entrei na faculdade pensando que era TV e rádio, e o impresso, né? sim, sim. Então, aí eu fiquei, depois que eu fui ver, né, eu falei, nossa, tem várias coisas assim, por trás, eu fui gostando de outras coisas e fui, né, assim, desviando um pouco daquela mente de eu preciso estar numa redação, eu preciso estar numa emissora, eu preciso estar em tal lugar. E fui explorando, né, fui saindo da zona de conforto, né, no caso. É, E isso foi muito bom e eu também. acho que agora, assim, como a gente está num ambiente em que a gente tem muitas redações pequenas surgindo, muitas startups de jornalismo, né? Muitas redações menores, a gente não tem mais, não é só mais a Folha, o Globo, o Estadão e a Rede Globo, a Band, a Record e, sei lá, a meia de rádios, né? A gente tem uma infinidade de veículos que fazem trabalhos incríveis, assim. E eu sinto muita falta, eu tenho tentado me tornar um pouco essa pessoa que consegue, de pessoas que consigam gerenciar os projetos, porque assim, o financiamento do jornalismo mudou, a gente precisa ter pessoas que tenham esse olhar de que sim, isso é um negócio, sim, jornalismo acima de tudo é uma causa, acima de tudo é, né, a gente fazer as coisas que melhoram a sociedade, mas isso é um negócio sim. E tem gente que quer apoiar esse negócio. E a gente precisa dar o match dessas pessoas, entendeu? Encontrar as pessoas que querem financiar com as pessoas que querem fazer e sabem fazer bem feito. Então, para isso, é necessário um conhecimento jornalístico. É necessário um conhecimento da pauta, do que importa, do método, porque a gente só constrói bons projetos de conteúdo que encantam essas pessoas que querem financiar essas coisas se a gente tem esse conhecimento. Então, esse é um campo super inexplorado. Assim, é um campo que pouquíssimas pessoas no Brasil trabalham, pouquíssimas pessoas sabem realmente fazer isso, né? Construir esses projetos, gerenciar esses projetos. E é um campo que, para mim, que eu acho que está super aberto, assim, para a gente discutir e construir. Até porque eu, por exemplo, na faculdade, eu não tive nenhuma cadeira de digital. Eu me formei em 2009 e eu já trabalhava com jornalismo digital. Então, assim, se eu não tive em 2009 uma cadeira de digital e eu aprendi a fazer, tem gente que a gente consegue aprender a fazer independentemente da faculdade, entende? Acho que essa coisa assim, todo mundo reclama muito, porque a faculdade não dá o empreendedorismo, não dá isso, não dá aquilo. Realmente, não dá. Em federais, pior ainda, que demora muito mais para mexer em currículo e tudo mais. Mas, cara, tem que ir atrás, não adianta, porque essa ideia romântica de que o jornalista é aquela pessoa no meio da guerra com aquele colete cheio de bolsos, não existe mais, entendeu? Isso não existe mais. O É, jornalista é outra pessoa, sabe? Tem outras habilidades, né? E a gente precisa, primeiro, ter consciência de que existem muitas áreas de atuação, e segundo, de que sim, são necessárias muitas habilidades que a gente não vai aprender na faculdade e que a gente tem que buscar por si. Inclusive as habilidades de inteligência emocional, assim, né? Porque redação não é um ambiente fácil. a gente tem algumas perguntas aqui, aí eu vou fazer para finalizar, beleza? Tá Deixa eu bem. só ver. Bom, a Cídia, que inclusive está no fact-checking também, é uma pessoa maravilhosa, conversou comigo.
Ela pediu para você falar um pouco sobre a diferença, né, se há entre fake news e desinformação. Você até comentou sobre isso, né? Eu falei um pouco que a gente não pode tratar como fake news um jornalismo mal feito, né? Em primeiro lugar, a gente não pode ter essa ideia de que quando a Folha de São Paulo erra e corrige, ela está fazendo uma fake news, porque não é isso, né? Fake news é uma, já falei, é Uhum. uma informação manipulada. E a gente não utiliza esse termo nem assim dentro das matérias e também acho que na pesquisa científica não é adequado porque é um conceito contraditório, né? Então por isso a gente opta por utilizar desinformação em vez de fake news. Aí tem outra pergunta aqui. Como alguém que não é jornalista pode trabalhar com a checagem de fato? Como alguém que não é jornalista. Bom, assim, eu já tive nas turmas de oficina da Lupa gente que trabalha em seguradora, fotógrafo, gente que trabalha com aquele negócio lá, tipo, auditoria, sabe? Coisas desse tipo, Uhum. porque são pessoas que estão buscando informações verdadeiras, né? Então elas, eu me lembro de uma pessoa que estava, não vou falar em qual turma, mas ela queria descobrir como é que ela podia utilizar as redes sociais, como é que ela podia buscar coisas nas redes sociais para comprovar que a pessoa que estava querendo o seguro não tinha mesmo feito aquilo, sabe? Que aquilo não tinha acontecido, que a pessoa estava tentando meio dar um Uhum. golpe na seguradora. Então, assim, tem outras formas, né? Tem outros usos da checagem e das técnicas de fact-checking que não são só o uso jornalístico, né? Para trabalhar com checagem de fatos, especificamente na lupa, a gente prefere que a pessoa tenha um conhecimento jornalístico por uma questão de método, né? Porque o método é importante na construção do texto, né? Então, assim, não significa que as pessoas que não são jornalistas não podem fazer e não vão conseguir fazer, não é isso? Tudo se aprende, né? Com vontade. Mas, mas Uhum. é preferível que seja, né? Por entender todo o sistema, enfim. Mas qualquer pessoa pode checar as informações, né? Então, assim, se chega uma coisa no teu WhatsApp e tu quer saber se aquilo é verdade, pergunta para o Google em primeiro lugar, né? Faz uma busca ali no Google, vê o que aparece, né? Procura algumas palavras-chave que tenham a ver com aquele assunto, vê qual foi a última matéria que foi publicada sobre aquilo. Então, existem formas, né, de se conferir. Não é necessário. A minha família tem muito isso. A minha família assim, mas tu que é jornalista, tu que tem que dizer, não, mas vocês têm acesso ao Google igual a mim. Então, assim, não tá só comigo isso, né? Então, tem forma, sim, de se utilizar a checagem de fatos, de trabalhar com ela em outras áreas que não só o jornalismo, e também dentro dessa, assim, do dia a dia. Aí tem uma aqui da Vitória, que é sobre o PL, né? Em relação ao PL das fake news, as plataformas ficariam responsáveis pela averiguação das fake news? Existe algum problema em não ter órgão estatal regulando essa investigação? Uh, Não, as plataformas não ficariam responsáveis, né? Porque o PL, da maneira como ele está colocado, ele não trata de conteúdo desinformativo, né? Ele trata de comportamento inautêntico, ele trata de conta inautêntica, ele trata de várias coisas de uso de bots, ele está tratando de várias coisas nesse momento, mas ele não está falando sobre o conteúdo em si, né? Uma versão anterior desse projeto falava sobre, assim, o papel do checador e recomendava como boas práticas que as plataformas contratassem checadores de fatos, verificadores de fatos independentes para fazer essa averiguação, né? Mas isso não está mais contemplado dentro desse texto que foi aprovado no Senado. Pode ser que entre novamente a partir do texto da Câmara, que pelo que eu estou sabendo vai ser um texto construído praticamente do zero, assim, não tem, né, vai se mexer em muita coisa nesse texto da Câmara, mas por enquanto não tem nada previsto desse tipo. Com relação a termos um órgão estatal que diga o que é ou não verdade, eu acho muito temerário, assim, eu acho que
tudo que eu tenho que tomar cuidado um pouco de que forma eu vou falar isso, mas assim, tudo que vem de um órgão estatal e que diz isso pode ser feito e isso não pode, em termos de jornalismo e informação, eu vejo com preocupação, né? Eu acho que o Brasil é uma democracia jovem, o Brasil tem muitas pessoas que ainda acreditam que a ditadura militar foi um período de crescimento econômico, que foi um período de inflação baixa, que foi um período bom para a economia, bom para várias coisas, e não é bem assim, né? Tá aí esse curso da Folha que fala, né, que quase 60% das pessoas não viveram esse período, né? Então as pessoas hoje no Brasil, então a gente precisa revisitar a história antes, revisitar mesmo, não revisar a história. A gente precisa olhar para trás, aprender com esse período antes da gente colocar na mão do Estado novamente controles que foram conquistados com tanta luta pela sociedade. Assim, eu acho que é bem complicado a gente falar nesse tipo de controle, assim. Acho que é mais isso. Se você quiser ressaltar mais alguma coisa, que é o que eu tinha para fazer. As perguntas que eu tinha foram bem respondidas. Eu gostei bastante de conversar com você, Natália. É uma pessoa muito especialista no assunto, eu vejo isso. E é isso. Se quiser Eu falar mais alguma coisa, quiser comentar. agradeço muito o convite, né? Eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade. Eu sempre gosto muito de estar assim, nesse ambiente, né? De estar discutindo esse tipo de coisa com estudantes. Eu acho que é assim que a gente constrói um jornalismo melhor, né? Que a gente abre espaço para esse tipo de discussão e para plantar algumas sementinhas assim que ainda vão germinar lá na frente, né? Então quero convidar todo mundo para seguir a Lupa, se ainda não segue, né? Segue a gente lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente também tem um podcast semanal, né? Tá disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Nessa temporada a gente está falando de coronavírus, mas um podcast em que a gente discute e debate questões relacionadas à desinformação, também fala de boatos. Então, tem vários canais aí para se comunicar com a Lupa, né? E para mandar suas sugestões. Infelizmente, nesse momento, não temos mais monitorem, porque a gente sempre anuncia, né? E os programas de formação, tem vários programas educacionais, o Lupa Educação é um espaço bastante importante para a gente, bastante caro. Eu sou professora do Lupa Educação, então, assim, a gente espero encontrá-los em algum momento e a gente está sempre à disposição. Eu quero continuar fazendo parte dos projetos aí. Maravilhoso. Com certeza. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Boa noite. Fiquem bem. Eu que agradeço, Natália. Boa noite, boa semana. Tá bom? Para você também. Um beijo. Obrigada, beijo.